É o podcast Não Sei Ser. Ai, cá estou eu, no meu escritóriozinho bacano. Isto é engraçado, é muito saudável, mas tenho aqui um indivíduo ao lado que está a tossir-se. Não é tossir, é tossir-se. Onde é que está a câmara? Está aqui. E vem assim mesmo de gargarejo e eu tenho um nojo dessa porra. Não vos sei, acho que ninguém gosta, não é? Acho que ninguém vai ter com ninguém a dizer: epá, podes carcarejar expectoração para cima de mim. Pá, mas parece aqueles velhos. Já repararam que a partir de determinada altura os velhos começam a tossir como se pudessem, como se ninguém os ouvisse, uma espécie de timing. Mas eu olho para o Miguel e sempre que ele tosse eu penso: pá, já já tenho o velho da tosse. Oi? Ok, está a suar-se, portanto se calhar não é costume. Olha um gato! Não acham que às vezes está na moda as pessoas fingirem que têm TDAH? Dizem: olha eu, distraí-me. Olha, eu quero ver o gato. Espera, deixa eu ver se eu consigo. Interessante para quem esteja só a ver. É um gato. Não sei se já viram gatos. Eu tenho gatos em casa, mas fico surpreendida quando vejo gatos na rua, como se nunca tivesse visto. Pronto, tenho medo dessa tosse a velho, muito medo. E aproveito para vos dizer que o podcast está disponível com imagem, não é? Senão isto seria: olha o gato, não é? E que fiz um implante capilar em outubro do mês passado e já estou aqui cheia de farfinha, cheia de cabelinho lindo. Olhem lá, não está? Não está lindo? Agora, são cabelinhos diferentes, só um bocadinho, porque são retirados da parte de trás do cabelo, não da peida. Mas já estão a crescer. Qual é que é o problema? Ainda não têm peso suficiente, espero eu, para estarem normais. Então ando a fazer penteados para depois ficar assim com uma polpa dos anos 80, mas quem se tenha queimado no fogão. Eu quando fumava acendia o cigarro no fogão e só depois me apercebi que estava a queimar o bigode e a parte de cima do cabelo. Nem sei se não terá sido mais por causa disso que eu perdi cabelo. Ainda bem que falo TDAH, porque a conversa de hoje com a Karina, ela é que diz que é Karina, diz que o resto não está bem dito e vai explicar-vos porquê, é sobre neurodivergência. Existe a neurodiversidade, que é tudo aquilo que nós podemos ver nos neurotípicos, que todos somos diferentes. Depois existe a neurodivergência, que é a malta que diverge. Vamos falar mais de autismo, porque é isso que a Karina é e que o filho dela é, e essa afirmação que a Karina dá, mas acho que é fixe para nos sensibilizar e também para matar alguma curiosidade, sem sermos capacitistas. Também vamos explicar o que é capacitismo. Vou eu? Não. Vai-me esse Karina. Às vezes é difícil lidar com estas questões, não só a própria pessoa, como as pessoas à volta. E por isso também queria sugerir-vos que, em vez de estarem a ver vídeos no TikTok e autodiagnosticarem-se, até a minha filha no outro dia: eu acho que tenho ADHD, porque em vez disso, passem por um psicólogo. Não precisam de andar, não precisam de ir até arroios, não precisam de apanhar comboios e metros. A Highwell é online, vocês já sabem o que é, não é? Uma plataforma de psicólogos onde podem falar, e dá para terem aconselhamento nesse sentido. Eu tenho um desconto incrível que está na legenda do podcast, e assim tiram isso a limpo ou são reencaminhados para uma pessoa que consiga ajudar-vos ainda mais. E portanto não se autodiagnostiquem. Pode ser giro, tipo ver horóscopos e coisas do género, mas não se metam nesse mambo. Está bem? Vamos contextualizar. A Karina e não Karina. Epá, sabes porquê que não Karina? Porque quando dizem Karina, parece que me estão a vomitar o nome. Estás a ver? Tipo, Karina. Parece que Karina. dói, sabes? Do género, Karina. Tipo,
É que no outro dia eu ouvi um É. podcast dos Gato Fedorento a dizer as Carinas não sabem dizer o nome Eu delas. ouvi essa Ai, cagada e digo-te que fiquei extremamente ofendida com essa merda. Porque é assim, desculpa ficaste. lá, mas quem são eles para andarem a vomitar o nome das pessoas? E que culpa é que eu tenho que não tenham posto a merda do acento no nome? Eu não tenho culpa. Estás a perceber? Eu, se pudesse, eu metia lá um acento, mas sabes que eu tenho que pagar para E isso. põe. Não, eu tenho que pagar e não quero. Então, Ah, para mudar. era o que mais me Certo, faltava. Era certo. agora ter que pagar porque as pessoas não sabem dizer as coisas em condições. Não, não, não. Óbvio, Não. óbvio. É isso Karina, mesmo. Olha, e como é que, para além do teu nome, Karina, como é que te queres apresentar aqui, nesta conversa? como é que... É que há várias coisas para dizer sobre ti, desde a tua licenciatura, mestrado. Ai, filha. Quem é que tu és nesta conversa, além da minha ex-massagista? Não, devias ter dito Os meus gatos estão enervados com isto. para além da ex-gaja que te andava a mexer no rabo antes do teu namorado. Sim, É um bocado exatamente, por aí. sim. Tens que dizer que eu já explorei sítios que ele não sabe, que eu não sei se que ele explorou. Também acho que não. Ora, aí está. Eu já E tive. não tão bem, se sim. Hum, eu faço- Acontece-me frequentemente eu ter andado por sítios que os parceiros não fazem um cu de ideia onde é que eu ando. Onde o sol não brilha. Que Pois é, horror! pois é. Quem é que tu és? Karina. Karina. Hoje, aqui, vamos falar de autismo, vamos falar de neurodivergência Yep. e por isso é que eu te pergunto isto. O que é que queres dizer de ti mesma? Epá, essa pergunta é sempre um bocado awkward, sabes? Porque eu nunca sei bem o que Ok, é dizer, desculpa. está tudo bem. Porque quem eu sou, estou em processo de descoberta, porque tive. Eu acho que já tinha. Aliás, estávamos a falar sobre isso. Eu tive o meu diagnóstico de autismo agora já na idade adulta, então tive contacto com muitas questões, como a questão do masking, que é andarmos a mascarar quem somos durante muitos anos, inclusive toda a infância e adolescência, para nos conseguirmos encaixar na sociedade como ela é. Então, qual é que é o problema de quando nós nos apercebemos de nós próprios e encontramos os nossos pares e começamos a retirar esta máscara? O que é máscara, o que é que sou eu? Portanto, eu estou nessa fase do quem é que eu sou? Bem, não sei bem, tirando as coisas básicas do sou Karina, bem dito, e tenho um filho maravilhoso que também é autista, e estou casada com um homem incrível, e sou madrasta de uma criatura excepcional. Tirando esses pormenores e aquelas partes mais práticas do sim, passei de massajar rabos para andar a dar formações sobre neurodivergência, que é divertido. Não sei bem como me apresentar porque eu própria ainda não sei quem sou. Também não sei ser, Joana. Estou a aprender a Pois, é ser. isso. Andamos todos um bocadinho ao mesmo, nesse sentido. E lembra-me agora com esta frase de uma frase que já havia circular por aí, e quase certeza que te há de enervar ou não, segundo este chapéu da Da neurodivergência. neurodivergência, que é de somos todos um bocadinho autistas. Ugh. Pá, é assim, O que é que te apraz dizer? apraz-me dizer que deviam permitir-me o uso da guilhotina. Mas não faço. Então, o- essa frase irrita-me por várias questões. Ponto um, porque desvaloriza completamente a questão do autismo e a questão do facto de nós necessitarmos de acomodações. Isso foi tua gata? São os dois gatos que estão na sodomia. Uh. Eu achas que eu intervenho ou não? O que é que Não, não, achas que deixa-os. Eles quando... é deixá-los. Não, É olha, comunicação, estás a violência é ver? Não, não, comunicação. não. Claramente os gatos são autistas, não intervenhas. Se me disserem que os gatos são Ok, autistas, eu concordo. Está bem? ok, Porque eles ok. têm todas as características típicas. Tenta lá ficar a olhar um gatinho nos olhos, vais ver o que é que ele te faz. Pois é, Ah, é. desvia. Pois E quem é é, que tem seletividade alimentar? Os gatinhos. pois E é. quem é que muitas vezes não vem ao nome? Os gatinhos. Ah, pois é. Os gatinhos têm power nisso. Mas estava-te a dizer o que é que já me perdi. Estavas a dizer sobre a expressão de somos todos um bocadinho Ah, autistas, que isso retira. pá, Sim. sim, porque a questão é, o autismo, ele é um espectro muito grande, ok? Ou seja, não existem dois autistas iguais. Então, quando as pessoas falam de autismo, regra geral, falam do clichê do autismo.
daquilo que lhes passou pelos mídias, ou é a romantização do autismo, ok, para ti também. Estava a tirar um anel ao gato para ver se ele se distraía. Imagina, era um turetezinho agora. Estou a adorar isso. Podemos ter aqui alguns touretes, é na boa. Ou é a romantização do autismo, com aquela história dos autistas hiper mega inteligentes e que resolveram o mundo, e do Einstein e o Camandro, ou então é outra versão que é aquele autista que vive no seu próprio mundo, que não comunica com ninguém, que está ali. Pronto. Basicamente há isto. Então, quando tu começas a dizer, somos todos um bocadinho autistas, pá, não, não somos. É assim, claramente que há muita gente e a maior parte da população, inclusive os neurotípicos, têm, por vezes, algumas características que estão no espectro, ok? Mas eu volto a repetir, é um espectro. Tu, para seres autista, tu não tens só algumas características, tu tens várias, por isso é que lá estás, entendes? Então, as pessoas a dizer, somos todos um bocadinho autistas, é só estúpido, percebes? Porque Convidada bué franca. Não são bem autistas, é estúpido. Tira-se para o sim, é estúpido. tipo, é uma ignorância adquirida e feliz, estás a perceber? Do género, não, olha, nós a sermos inclusivos. Não, não estão a ser inclusivos, estão a ser ridículos, capacitistas e idiotas. Portanto, calem-se. É um É bocadinho. interessante dizeres isso porque ontem foi uma formação tua em que explicaste a diferença entre neurodiversidade e neurodivergência. Somos todos, Neurodiverso? os humanos são neurodiversos, não é? Nenhum é igual ao outro, nem os gêmeos. Não. E depois existe a neurodivergência, que são as pessoas que têm várias. Eu agora não sei o que é dizer, são perturbações. Eu explico-te. Então, tipo, imagina, Ajuda-me. a população humana é toda neurodiversa, porque cada cérebro tem a sua forma natural de ser, não é? Isto é a mesma história das impressões digitais, cada um tem a sua. Depois, dentro da neurodiversidade, tu tens os neurotípicos, que são aqueles cujo cérebro tende a funcionar de uma forma muito similar, que é aquela percentagem que eu vos dei, entre 80% a 90% da população é neurotípica, em que todos funcionam por determinadas formas, ou seja, variam aqui um bocadinho, variam ali um bocadinho, mas têm uma grande capacidade de se adaptar, por exemplo, a normas sociais, que foi algo que foi construído pelos neurotípicos, a seguirem determinados padrões. Depois temos os neurodivergentes. Os neurodivergentes já não têm esta consistência, ok? Já o cérebro funciona mesmo de uma forma muito distinta, ok? E dentro da própria neurodivergência, nós temos algumas coisas que são comuns a vários neurodivergentes, mas não há um padrão. Então acaba por ser muito complicado. Eu, quando estou a explicar às crianças qual é a diferença, eu costumo brincar e dizer a elas que pensem os neurotípicos como sendo Windows, ok? Está em todo lado, e os neurodivergentes como sendo Macintosh, ok? E que não dá para, ou seja, ambos trabalham da sua maneira. Macintosh muitas vezes é muito melhor em muitas coisas, ok? Porque tem outras perspectivas, olha eu aqui. E repara que eu não sei mexer naquilo. Porque é verdade, aquilo irrita-me de morte porque mete Não lá a é? fazer Só assim, custa começar. É como tanta outra coisa que se pode dizer numa como perspectiva tudo, bastante exatamente. negativa. E, e é isto, só que o que é que acontece? O Windows é realmente para massas, ok? É o que está mais generalizado, é o que está para toda a gente, é o que a maioria das pessoas sabe mexer, é para onde há mais aplicações, é onde toda a população tem acesso ao Windows e aos Androids e essas coisas. Tipo, está de acesso fácil, lá está, a 90% da população. Enquanto se tu fores para o Macintosh, para a Apple e tudo mais, já é muito mais restrito. Estás a entender? Então já implica uma aprendizagem distinta, porque a pessoa está habituada ao Windows, já implica teres que ter aplicações distintas, porque as do Windows não dão. É exatamente a mesma história. É a mesma lógica. Tu ontem falaste sobre quando as pessoas imaginam um espectro, não é? Dentro da neurodivergência, que imaginam uma espécie de gradação, de escala, Sim, não é? tipo uma Que linha. vai desde o pouco até ao muito. Yeah. E falaste também sobre haver, se calhar, um modelo médico em que se mede o nível de autismo, falemos assim, por consoante o nível de suporte que seja Exatamente. necessário. Exatamente.
No entanto, a neurodivergência também aqui alega que isto não é tanto um espectro em si, mas lá está, muitas divergências em cada Exatamente. característica. É Porque a isso? questão é, o problema é que a neurodivergência, apesar de já não ser vista como uma doença mental, ok? Continua a ser vista como uma doença mental em termos médicos e em termos de abordagem. Ok? Ou seja, não é vista oficialmente, mas na prática é. Então, as pessoas imaginam sempre a tal risca, ok? Essa barra que tu estavas a falar, em que tu vais do menos autista ao mais autista, ok? Só que isto não é assim, porque nós, daí eu ter mostrado aquele gráfico em queijinho, em que nós temos vários segmentos, em que, por exemplo, um autista que tem mais necessidade de suporte, ok? Que pode, quer dizer que provavelmente tem mais dificuldades em determinadas áreas, mas pode não ter necessidade de suporte numa outra área onde outros autistas têm. Portanto, não existe um ser mais autista ou mais autista. Existem pessoas que necessitam de mais suporte, outras que necessitam de menos suporte, mas isto vai sempre ter tudo a ver com o contexto e com as acomodações que E, lhes damos. pois, e aquilo que tu, daquilo que eu percebi é, ok, podemos ver esta situação como um grupo de pessoas, mas não podemos generalizar, não é? Lá por ser um autista de nível 3 não quer dizer que se desrespeite, entre aspas, todas as suas capacidades, não é? Por ser não Sim, falante, por exemplo. posso pegar por aí, porque, por exemplo, imagina, um dos critérios para atribuírem um nível 3 a um autista é o facto de não ter uma comunicação oral, ou seja, não ter uma linguagem funcional, que são os tais não falantes. E o meu filho é considerado um autista de nível 3. No entanto, o meu filho tem total autonomia, seja de higiene, de alimentação, ele comunica por língua gestual portuguesa, portanto, não tem uma comunicação oralizada, mas tem comunicação. Ele está alfabetizado, ele faz cálculos, portanto, ele de todo que é um autista de maior suporte, entendes? Mas em termos médicos, como está lá naquele pequeno, tem aquele pico, sabe? Naquele check, em como não fala, vai para nível 3. Eu também costumo sempre falar do Pedro Lucas, que é um rapaz autista que trabalha connosco, também nosso formador, que quando ele era pequenino, quando ele teve o diagnóstico muito, muito jovem, com 3 ou 4 anos, penso eu, deram logo o diagnóstico de atraso cognitivo e autista de nível 3. Pá, o Pedro é só tipo mestrado, é só licenciado de mestrado e está a fazer o doutoramento em psicologia educacional. Quer dizer, ele tem tudo menos atraso cognitivo, ele tem tudo, ele necessita de acomodações realmente no seu dia a dia, existem determinadas coisas que ele tem que ter algum apoio, mas isso não compromete a sua vida no dia a dia. Portanto, este estigma, este rótulo que se colocam especificamente nas pessoas autistas, não faz sentido. É que é só destrutivo e, para além de destruir a família, porque de repente a família fica logo sem qualquer esperança de uma vida para o filho ou para a filha, tipo, destrói a autoestima da criança logo desde o início, que eu não sei se ontem falei da questão da desistência apreendida. Não. Sim, sim, Pronto. sim. A desistência apreendida é isso, imagina tu cresceres a dizerem-te desde sempre que tu não és capaz, que tu és inferior, que tu és menos, que tu tens que estar ali, que tu és isto, que tu és aquilo. Ou seja, isto é interiorizado. Aquela criança vai se tornar um jovem que sabe que é só aquilo, que não é capaz de mais e não vai ter capacidade, porque a sua autoestima está completamente destruída, de querer aprender mais, de querer saber mais, de querer ir mais longe. E não podemos culpar as famílias, porque as famílias também não têm suporte, não têm conhecimento, estão completamente perdidas, elas são atiradas para o lodo. Na maior parte das vezes nem sequer têm noção de que têm direito a apoios sociais, ou são mal informadas dos apoios que têm, percebes? Então, tudo está errado. E se de Certo. repente aparecemos nós autistas que temos na nossa parte menos prejudicada a parte da comunicação, que é o meu caso, que eu tenho muita facilidade na comunicação. Também calma. Posso ou não? Não sei. Eu vi o teu rabo, Joana. Eu Pois tenho, aí, podes vê-lo eu agora que tenho estou sem calças. informações. Eu tenho informações, querida.
Pronto, Pois tens, já me calei e vamos não vou manter a continuar. coisa assim. Mas sim, tens facilidade comunicacional, sim, sem Quando dúvida. nós. Obrigada. Quando nós falamos, desvalorizam o facto de nós termos dificuldades noutras coisas, estás a perceber? Tipo, ai, tu não podes ser autista porque tu olhas Ah, muito tu nem bem. pareces Não, autista. onde é que tu és? Tens a certeza? Ah, mas nem parece. Epá, olha, essa é outra que é tipo guilhotina. Como assim? Mas agora, tipo, há uma cara de autista? Tipo, tenho que fazer o quê? Tenho que fazer tipo, tá bom? Estou com cara de autista? É isso? Tipo, eu não Epá, percebo. então como é que. Então repara, por exemplo, quando tu me disseste que eu conheci-te pré-diagnóstico Uhum. e dava para sentir que ambas tínhamos ali uma relação diferente da maior parte das pessoas. Eu não acredito que chegasse ali tanta gente e começasse. Porque tu também és neurodivergente e isto é quase tipo uma atração. Estás a ver? Tipo moscas. É porque repara, nós somos tão pouquinhos que quando vemos alguém pensamos, isto fala igual. Isto porque a bipolaridade, eu tendo sido diagnosticada de bipolar, a bipolaridade também e o síndrome de stress pós-traumático complexo Yeah, também está abrangido por este chapéu da neurodivergência. exatamente. Mas o que é que eu estava a dizer? Eu conheci-te pré esse Diagnóstico. diagnóstico e achei só que eras uma pessoa bué da fixe e não sei o quê. Mas depois quando me contaste, eu não sabia como reagir. A minha cena, como eu sou bastante curiosa e interessada por estas coisas, aquilo que eu pensei, a sério, conta! Isto é terrível, é Não, capacitismo não, 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 também? não. Não. Ok. Uma coisa é tipo a pessoa não saber como reagir e ficar tipo naturalmente interessada em conseguir compreender e perceber como é que se chegou ao diagnóstico, tipo, como é que deste conta disso, tipo, isso é natural, entendes? Tipo, Ok. imagina, eu tenho muito isso quando falo com pessoas que têm esquizofrenia, por exemplo. Eu tenho imensa curiosidade que as pessoas com esquizofrenia falem comigo, porque é um dos meus handicaps, por assim dizer. Porque até há muito pouco tempo, era uma das coisas que eu tinha mais medo, era de pessoas esquizofrénicas. Porque, Parecem imprevisíveis, não exato, é? entende? Mas isto, eu já percebi que isto é um estigma, que me foi colocado da mesma maneira que o estigma do autismo foi colocado em toda a população. Então eu faço muita questão de quando encontro alguém que é esquizofrénico, dizer pá, por favor, fala comigo, conta-me tudo, explica-me Certo, coisas, entende? certo. O capacitismo aqui entra quando assumem que eu não posso ser autista porque falo. Entendes? Quando me fazem esse não pareces, ok, mas não pareço porquê? Conhecem? Vocês não me conhecem? Vocês não sabem quais é que são as minhas limitações? Eu costumo dizer que, imagina, nos autistas que necessitam de mais suporte, têm tendência a desvalorizar todas as suas capacidades, todas. Nos autistas que necessitam de menor suporte, repara, não é de não terem suporte, é precisam de menor suporte, desvalorizam todas as nossas limitações. Ou seja, aquilo que nos é difícil, ninguém quer saber. Certo. Mas não quer dizer, Como falas, tens sentido de humor assim, como e. falo, como, tiraste uma licenciatura, sabes ler, uau, fixe. Certo, E não certo. voto em certas coisas, por isso, devia valer mais do que algumas pessoas. Mas pronto, nós, A a luta. luta continua. Isso do capacitismo é uma coisa que eu acho que deixa os neurotípicos. Claro que estamos a falar de bolhas, não é? Há Sim. sítios onde as pessoas estão mais conscientes, não diria sensibilizadas para o assunto. Uma das coisas que ontem me surpreendeu, fui ao teu espaço, já agora queres falar um bocadinho do teu espaço, Mas espaço chama-se é lindo. Impacta. Impacto e O dor. teu espaço, parece que estou a falar do teu Mas espaço. vieste à minha bolha. Não, mas como é que eu posso dizer? A tua, É um espaço, é um espaço. é o teu É um espaço. espaço. Então fala um bocadinho do teu O que é espaço. que és que eu te falo? É, é em Cascos, É em cascos de rolha? de Sim. rolha para quem é de Lisboa, é que é Pinhal Não, Novo, não ai, é? credo. Para onde é que eu fui? Pinhal Vila Novo de é que é em Conde? cascos de rolha, desculpa lá que te diga. Então onde é Eu que é estou na isso? Quinta Já do não me lembro. Conde. Quero um nome mais bonito que É este. na Quinta do Conde, é que isso é mesmo É emblemático assim, para é nós dizermos que é bonito. Estou na longe. Quinta do Conde. Mas é um espaço onde faz acolhimento, tens voluntários e faz acolhimento de crianças neurodivergentes e. Não só, é assim, nós temos uma abrangência muito grande naquilo que fazemos. Tipo, eu vou-te explicar. Isto começou por. Nós inicialmente pensámos em ter um espaço onde pudéssemos acolher famílias para lhes darmos informação.
e conhecimento para empoderarmos as famílias, ok? Porque se tu não tiveres uma família empoderada, logo aqui há uma quebra gigante, gigante, porque a família, especialmente nos primeiros anos, é quem tem que estar ali forte, firme, a aguentar, a lutar pelos direitos daquela criança, daquele jovem. E tem que estar muito bem informada, porque ao contrário do que as pessoas pensam, é assim, o sistema social zero, percebe pevas, patavinas. Eu cada vez que vou discutir alguma coisa relacionada com a deficiência, que não seja ao balcão da inclusão, ou seja, que vá a uma segurança social da vida qualquer, eu vou munida com os decretos e com as partes sublinhadas, para quando eles me dizem que não, eu sacar daquilo e meter-lhes à frente. Do género, é porque está aqui escrito, sabem ler? Pronto. Só que nem toda a gente tem esta parte, esta capacidade, ou tempo, ou disponibilidade mental para o fazer. Porque eu volto a repetir, tu quando recebes o diagnóstico, especialmente num filho, isto é dado como, pá, como uma sentença de morte, entende? Os pais ficam completamente destruídos, tipo, porque depois também há outra questão, e tu és mãe, e de certeza que vais entender o que eu vou dizer, que é, tu quando estás grávida, quando a família engravida, não é? Cria-se uma expectativa do filho. Cria-se aquela Sim, imagem do filho, do como é que vai ser quando disser as primeiras palavras, como é que vai ser quando der os primeiros passinhos, e como é que vai ser quando for para a escola. Tipo, essas expectativas que são construídas num contexto social de neurotípicos, ok? Então, quando tu tens o teu filho, e o teu filho foge desse padrão, naquele momento, o teu filho expectável morre. é isso, tens de fazer Faz uma um morta luto. narrativa, não é? Mas não é um luto do teu filho, porque isto é uma das coisas que eu digo sempre às famílias, que é, vocês não têm que fazer o luto dos vossos filhos são esses, sempre foram esses, continuam a ser os mesmos, eles não têm culpa que vocês adultos tenham criado expectativas sobre uma criança. Tipo, pá, não os culpem disso, ok? Eles não pediram para estar aqui, nem pediram para ser quem são. Portanto, se vocês amam, têm que amar incondicionalmente, têm que amar como eles são. Não vão amar a expectativa que têm dos vossos filhos. Sim, um bocadinho como a É a heteronormatividade, não mesma é? história, é exatamente a mesma coisa. Só qual é que é o problema? Chegas ao médico, o médico dá-te aquela sentença de morte e a partir daqui a única coisa que é falada é o que é que o teu filho não é capaz de fazer, onde é que o teu filho está para trás, quais são as dificuldades do teu filho, porque é que ele ainda não faz isto, porque é que ele ainda não faz aquilo. Pá. É autodestrutivo, sabes? É Passa a ser uma preocupação constante, constante não é? e a primeira fase das famílias é irem atrás de tudo que os possa tornar os mais funcional possível. Estás a entender? Ou seja, até tu chegares à fase da aceitação do teu filho como ele é e de aceitares realmente que ele não está errado, o que está errado é o que está à volta dele e o facto de não o respeitarem, é um caminho e demora bastante tempo. Achas que seria interessante haver a oportunidade de famílias que estejam nessa situação, que tenham ou que lidem, vá, não é que tenham, senão também parece que estou a dar essa tal sentença, que lidem com a neurodivergência, que se fossem também atendidas por profissionais Sim, claramente. neurodivergentes? Isso é uma das nossas lutas e é uma das coisas que a Associação Portuguesa Voz do Autismo, passo já aqui a publicidade, luta Claro. constantemente, é ter, nós dizemos muitas vezes do nada por nós sem nós. E é importante existirem pessoas neurodivergentes, sejam autistas, com PHDA, o que for, nos serviços, termos representatividade. Nós, neste momento, nós temos na associação pessoas de todo o tipo autistas, temos psiquiatras autistas, temos médicos autistas, temos professores autistas, ou seja, as pessoas existem. Porque é que elas não podem estar onde mais deveriam ser necessárias? Entendes? O meu psiquiatra é autista. Entende? E eu dou-me perfeitamente bem com ele. Aquilo para mim é pão, pão, queijo, queijo, a gente entende-se perfeitamente naquilo que temos que falar. O meu marido é neurotípico. Meu Deus, aquilo há ali um confronto de Isso é coisas. também estarem casados, sabes? Não, não, há um confronto de coisas entre ele e o psiquiatra. Não é Ah, comigo, ok. ele comigo já se habituou. Já se conformou. Ele comigo até se vive bem, porque ele, como no geral, odeia pessoas, estás a perceber? Ele odeia os neurotípicos.
Ele olhou para mim e pensou: "Esta Portanto, está fixe, concordam esta está fixe". aí com qualquer coisa. É. Uma das coisas com que fiquei surpreendida ontem, porque estamos numa altura em que se estão a questionar várias palavras, várias nomenclaturas, em que estamos a aprender a ser mais sensíveis aos outros, a ter mais empatia. Foi a utilização da palavra deficiência. Uhum. É algo que os neurotípicos têm muito medo de empregar, porque pensam que estão a ser ofensivos, não Uhum. é? E porque a determinada altura houve uma narrativa, já me chegou, não sou deficiente, sou diferentemente capaz. Sim, sim, sim. Ou seja, chega-nos ou chega à malta muita informação sobre o que podemos ou não podemos dizer. E tu ontem falaste sobre a palavra deficiência. Uhum. O que é que te apraz dizer sobre isso? Não me apraz nada. Deixa-me ir. É assim, se fosse dos neurotípicos, apraz-me novamente a guilhotina, está bem? Que eu gosto sempre de a trazer Sim, comigo. sim. Pá, quem me ouviu falar até há de pensar que eu odeio pessoas. É verdade, mas não todas. Sim. Faz-me lembrar a Rita Blanco. Não, é assim, eu odeio pessoas. No entanto, Não é então. guilhotina não. Eu tenho que lidar com algumas, não é? Não, mas... Fora disso. Onde é que tu achas que foi o meu masking, né? Eu tenho que aprender a lidar com pessoas. Por Sim. trás da máscara estou a pensar de género, eu se pudesse matava-te, mas depois não me deixo, não, isso não é legal e eu compreendo, está errado, eu sei, É uma é uma norma. norma, pronto, mas enfim, passando. Porque a questão é, a palavra deficiência também é difícil para algumas pessoas com deficiência, por isso é que eu disse que devemos deixar ao critério de cada um considerar deficiência ou pessoa com deficiência, está bem? Porque Mas deficiência, a a palavra palavra deficiência pode existir. pode existir por um motivo, porque não tem nada de errado. Entendes? Ter uma deficiência ou ser deficiente não nos torna automaticamente inferiores aos neurotípicos ou às pessoas sem deficiência. O problema está aqui. Está no paradigma de que a deficiência é algo inferior, é algo menos capaz. Ok? A partir do momento que nós assumimos que a deficiência não nos torna inferiores, ou não nos torna menos capazes, ou que não nos torna nada de mal, a palavra não nos diz nada. Ok? É uma palavra Ok, como uma outra qualquer. espécie de. É um owning it, não É é? como tu dizeres, tipo, sei lá, olha, tenho uma tendinite no ombro. Tipo, ok, bom para ti. O que é que queres que eu faça com a tua tendinite? Eu por acaso posso fazer, não é? Sim. Mas no geral é um bocadinho esse o sentido, percebes? No entanto, é como te digo, é a mesma história com a palavra autismo. Eu, quando falo, digo que sou autista, mas tenho muitas pessoas autistas que me dizem que são pessoas com autismo. Tipo, depende de como se identificam e como gerem aquilo para elas próprias. Agora, quem é que tem que falar sobre isso e quem é que tem que se pronunciar sobre a forma como prefere ser tratada a própria pessoa? Não é? Porque eu acho Ponto um, eu acho que isso não deveria ser relevante no dia a dia, se tens deficiência ou não tens deficiência, ok? Da mesma maneira que não devia ser relevante a questão de seres gay ou de seres lésbica ou de seres pão ou whatever. Tu não deverias ter que chegar a um sítio e assumires o que quer que Certo. fosse. Ok? Claro que uma deficiência física, quer dizer, não tens que assumir, está ali escancarada, mas muitas vezes a neurodivergência é uma deficiência mental ou intelectual, ela não tem cara, portanto, à partida, ou é notada quando tu começas a conviver, ou a pessoa tem que comunicar. Ok? Mas não acho que isso vá fazer diferença num contacto social que não seja relevante, percebes? Certo. Ou seja, imagina. Até porque, desculpa interromper-te, Não. mas é só para ver se consigo cobrir os assuntos que falaste ontem e que considerei também muito interessantes, que é, tu falaste ontem do modelo social, ou seja, e acho que tem a ver com isto que estás a dizer, que é, se a sociedade estivesse mais preparada para lidar com pessoas de variada ordem, Exato. não é? Essa parte Da de teres deficiência. que, exato, da deficiência não seria tão Não, falada, porque a não é? deficiência não está em nós, a deficiência está no que está à nossa volta. Porque, e repara que eu dou sempre o exemplo dos óculos, lá está. Tipo, se tu retirares os óculos a toda a gente no mundo, meu Deus,
dá-se um desastre, entendes? Imagina um capitão de um avião que, por acaso, não sei se eles podem usar óculos, by the way, mas acho que sim. Imagina que está um gajo a pilotar um avião e que de repente, puf, os óculos desaparecem. Olha, morreram todos. Estás a entender? Ou seja, tipo, a situação, a sociedade, tudo o que está à nossa volta é que nos incapacita de podermos participar nela. Não somos nós. Nós não temos nada de errado. Qual é o nosso problema? Quê? Pensamos de forma Olha, diferente? Precisamos de ter algumas acomodações? Oh, uau, espetáculo. para neurodivergentes, tendo tu também um filho autista, o que é que. Há um centro comercial aqui ao pé da minha casa que tem A hora o dia do silenciosa. silêncio, a hora de silêncio. Não estou a ver muito contente com Epá, é isso. assim, É um início, mas é não um é grande coisa, é início, isso? é algo. É assim, as coisas têm que começar por algum lado, tá bem? Tem mesmo que começar por algum lado. E eu acho importante que se vá dando pequenos passos e que as coisas se vão normalizando. Portanto, eu acho ok essa questão da hora do silêncio, acho que é simpático da parte deles. Mas têm de ser rápidos. Exato, mas têm tipo uma hora para chegarem lá, verem o shopping, fazerem as compras e irem-se embora. Rápido, que isto não há cá tempo. Certo. Portanto, talvez fosse interessante manterem, porque tu repara, os neurotípicos precisam mesmo assim de tanta luz no shopping? Precisam assim tanta música assim tão alta? A sério, é tipo uma necessidade vossa? Que é tipo, vossa não que tu não contas, mas assim para o geral. A sério, precisam tipo estar a 10 metros de uma porcaria de uma Stradivarius da vida e já estar a levar com o perfume na É nuca? marketing, não é? Aquilo é para as pessoas comprarem mais rápido. Epá, certo, mas é necessário. Não é? Pois, Estás a perceber? Tipo, não é por tu teres um shopping a parecer uma merda de uma árvore de Natal cintilante que vamos estar todos muito mais felizes. não, antes pelo contrário. A maior parte das pessoas sai de lá cansada. Estás a perceber? Certo. Mesmo que não tenha qualquer tipo de neurodivergência, os miúdos saem hiperestimulados, tipo, as pessoas saem cansadas. Quem trabalha lá é um inferno, ok? Tipo, é um inferno lidar com pessoas e é um inferno estar naquele ambiente. Tipo, Sem luz natural, sem epá, é nada. assim, eu acho que, em vez de estarmos aqui com histórias do ai, vamos criar coisinhas para os autistas, talvez fosse bom repensar a forma como as coisas estão feitas para o excesso de estímulo no geral. Porque isto também não é bom para os neurotípicos. Eu há pouco tempo, tu sabes que eu de vez em quando meto-me em coisas assim meio awkwards, né? Tipo, vejo e penso, tão giro, bora Magia lá. negra. Sim, tipo dark web, esse tipo de coisa. Eu acho bem e acho ótimo que se estejam a dar estes pequenos passos, entendes? Que se esteja a querer ter essas horas silenciosas, que, por exemplo, o Almada Fórum, que também passa aqui a publicidade, eles têm-se reunido connosco para também ajudarmos a criar o shopping mais inclusivo, exatamente porque querem acolher famílias, porque tu repara, depois não é só as pessoas, há famílias com crianças que não podem frequentar os Que não espaços. podem ir, sim. Portanto, estamos a retirar liberdade. Tu conheces a Martin Sen? Não. A Não. Martin Sen, depois podes pesquisar, que eu agora não vou dar aqui nenhuma aula dessa coisa, mas Está ele bem. tem uma definição de liberdade que eu adotei para a minha vida, que é liberdade é quando tu podes exercer o teu direito, os teus direitos, ok? Então, nós, sejamos neurodivergentes, ou pessoas com deficiência, ou minorias, ou geralmente quem está nas franjas, sabes? Não somos pessoas livres, porque nós não podemos frequentar os sítios que as pessoas livres podem. Sim. Falaste ontem de, por exemplo, uma pessoa que tenha deficiência de Visual, locomoção visual ou até de deslocação que não pode, por exemplo, ir a alguns edifícios se por não houver as exemplo. Por condições. exemplo, Isto parece básico aquilo que eu estou a dizer, só que a maior parte de nós, eu incluída, não nos passa. Não, porque não não, faz parte da. Não faz parte da. Repara, nós vivemos numa sociedade em que temos que estar sempre a produzir, que temos que estar sempre a correr de um lado para o outro, que estão sempre a acontecer coisas, está sempre a ser dada informação, que é tão hiperestimulante que as pessoas certo. raramente conseguem sequer pensar sobre elas próprias, quanto mais pensar no outro. Entendes? Tu estás tão aflita para te conseguires manter a ti viva e saudável
Achas que tu vais estar a pensar no outro? Não vais. E está tudo bem. Está certo. Agora, as entidades públicas, aqueles que deveriam garantir o bem-estar social, aqueles que são nossos representantes, porque não são, porque tu não tens pessoas neurodivergentes no Parlamento, ok? Quando tu tens pessoas com deficiência no Parlamento, são gozadas, como aconteceu, Insultadas, insultadas sim. e nada acontece. Portanto, aqueles que são os representantes dos neurotípicos, ok? Que supostamente deveriam manter este conceito de Estado social, de bem-estar social, de liberdade social, fazem isso, mas para as massas que lhes convém. Entendes? Tudo o resto, e depois dizem, mas nós não podemos reger-nos só pelas minorias. Ó filhos, não é isso que nós estamos a dizer. O que nós estamos a dizer é que se dá para nós, dá para todos. E o inverso não é Certo, verdade. Entendes a certo. lógica? Mas se calhar o que dá para os neuroatípicos faz gastar mais dinheiro, não é? Não, é que até nem faz, sabes? Olha o caso das luzes nos shoppings. Porra, iam Até poupar em poupa dinheiro. eletricidade. Na maior parte das vezes. É mesmo. É só estupidez humana, Joana, desculpa. Se calhar os Não. funcionários até agradecem, É, já não querem ouvir mais não, Bad já estão Bunny. todos loucos. Aquelas da Sephora já nem devem ter, tipo, nada no nariz, estás a perceber? Estão Coitadinhas. maquilhadas, maquilham-se com aquela luz, Sim, ouve, aquilo já é um já bronze, nem aquilo já é um sabem. bronze que não sai, já não cheiram nada. Um Tipo, beijinho, pessoas da Sephora, coita... gosto muito de vocês. Sim, temos Não muito. todas, há umas que eu não. Não, há umas porreirinhas, mas beijinho para elas de solidariedade, porque, pá, Certo, tirem a é música. sério, tiremos. E os cheiros, coitada, já viste os cheiros? Aí, aos cheiros, perfumes, é terrível. É terrível para uma pessoa até que não tenha outro tipo de Não percepção dá, das então nós temos que coisas. andar ali. Não. As pessoas para ler. Há um Google, não é? Eu hoje estive a pesquisar coisas e se escreveres autismo, neurodivergência, vais dar a Há um sítios. Google. Mas queria saber o teu input Pronto, para O isso. Google também faz a sua parte do Dr. Google, né? Sim. Então, muito assim, muito rápido, a Associação Portuguesa Voz do Autismo, vão ao site, o site está com toda a acessibilidade, e tem tudo que é informação muito útil e, pá, verídica sobre autismo, está bem? Sobre E até neurodivergência. um teste, Tem em até um vez de teste, se tem, autodiagnosticarem no exatamente. TikTok. eh, Sim. São, pá, é uma associação feita por nós, percebes? Porque depois nós temos muitas parcerias, a Impacto Educa, se nos quiserem seguir também, era awesome, Claro. porque nós estamos a tentar chegar ao máximo de famílias possíveis, até para dizer que existimos. Até porque, mesmo que estejam longe, nós damos muitas vezes formação às escolas. Então, imagina se for uma escola que esteja longe, não há problema, mandem-nos o e-mail da secretaria da escola, nós entramos em contacto com aquela escola. Nós estamos mesmo a tentar dar as ferramentas necessárias. E repara, não é naquele. Nós não vamos com aquele objetivo façam isto tudo fica incrível. Não. O objetivo aqui é desconstruir coisas e as pessoas pensarem por si. Porque cada autista é um autista, cada pessoa é uma pessoa. E não há ninguém que conheça melhor aquelas crianças, aqueles jovens, que as famílias ou as pessoas que os acompanham nas escolas. Portanto, não somos nós que vamos chegar lá e dizer: se vocês fizerem assim, o miúdo fica calmo. Pá. Não. Certo. Mas se calhar somos nós que chegamos lá e dizemos: olha, existem estas ferramentas, existem estas coisas que vocês podem usar, cenas super giras, tipo Temo Power, ok? Tipo fitas que podem pôr nas cadeiras, existem coisas incríveis de Autorregulação. Ou até autorregulação. mesmo uma das coisas que falaste ontem foi o fidgeting, não é? Que Sim, acho sim, sim, que coisas, é, mordedores. Houve. eu estive a ver hoje um vídeo no Instagram de um miúdo cujo mecanismo, tu ensinaste ontem a palavra, um comportamento que por vezes os autistas A têm de estereotipia, autorregulação. o Capaz que STEAM. o rapaz arrancava os próprios dentes quando Hum, tinha. yeah. Yeah. E acho que não precisas de ninguém que diga que o trabalho é super importante, mas a sensibilização dos professores pode ser incrivelmente poderosa, É não só para muito, essa desistência aprendida, sim. mas também porque um puto não consegue estar quieto, Pá, não é? Não e não consegue. é só isto, lembra-te que isto é um ciclo que é, tu repara,
Se nós empoderarmos as famílias, automaticamente estamos a empoderar a pessoa com deficiência. Logo, ok? Porque aquelas famílias vão lutar, vão saber os seus direitos e vão lutar por eles. Mesmo que a sociedade diga Informação que é não. poder, sim. Informação é poder. Se nós conseguirmos sensibilizar e desconstruir e educar educadores, já são duas partes aqui a lutar. Temos uma comunidade educativa a lutar, a construir. Porque estes educadores não importa só que eles saibam ensinar os miúdos, importa que os outros miúdos sejam pares deste, que eles não seja excluído e que de repente tu cresças e desenvolvas a tua vida com a neurodivergência, considerá-la normal. Porque o problema disto tudo está no facto de, desde sempre, se terem, e ainda continua a acontecer, isto dava outro podcast, continua a acontecer que se exclui, afasta-se, isola-se, escondem-se as pessoas que são diferentes. Se uma criança cresce sem nunca ter visto uma criança com neurodivergência, quando a encontra não sabe o que fazer com ela. Ok? E vai ficar assustada, porque aquilo que a criança aprendeu da forma como deve interagir não tem nada a ver com a outra criança interage. Então a criança vai ter medo, vai se sentir apreensiva e não se vai querer chegar. Porque isto é um instinto natural. E depois vai falar com o professor que vai dizer qualquer coisa de ele é especial, pimba. Vai chegar a casa e os pais vão dizer, pois, se calhar não te chegues muito que ele pode te magoar, pimba. E isto vai crescendo e vai disseminando, percebes? A partir do momento em que tu desconstróis isto, tu empoderas aquelas famílias, a criança vai ser empoderada, empoderas a comunidade educativa, as outras crianças vão crescer nisto e vão educar as famílias. Porque não são só as famílias que educam as crianças educam as famílias. É verdade. Estás a perceber? Portanto, isto tem que começar por se desconstruir, por normalizar, por falar e por nos deixarem ter voz. De outra forma, isto não muda. Epá, e pode haver um certo o desconforto, lá está, por não haver, estarmos a dar pequenos passos, mas o desconforto pode também dificultar a abordagem. Eu não sei se não estou a lidar mais com este tema aqui no podcast porque te conheço, porque gosto imenso de ti, porque estou à vontade contigo. Não sei até que ponto é que eu pegaria neste tema voluntariamente, Sim, mas, apesar de considerar importante, mas como é o óbvio. objetivo é esse. E daí eu achar tão importante que cada vez mais de nós possamos ir falando e dando a conhecer os nossos diagnósticos, porque É assim, isso. isto são temas sensíveis. É importante, sempre que se fazem ações sobre algo, puxar pessoas que estão envolvidas, porque é a falar que as pessoas se entendem, é dizer, ok, olha, isto não deve ser dito assim, ou isto não deve ser dito assado, por isto e aquilo, e a pessoa diz, ok, boa, porque se tu me dizes uma coisa que eu te digo, olha, isso não se diz assim, Joana, isso para mim não foi ofensa, como tu ontem me perguntaste, estás a ver, da cena do, quando tu soubeste, ou hoje, já não me lembro, não sei se foi aqui, se foi ontem, da cena do, estou perdida, se quando as pessoas e tu me disseste qualquer coisa do género, és autista, a sério? Se tinha Sim, tido foi hoje, sim, há bocadinho. capacitismo. E eu disse, Sim. não foi. Porque foi uma pergunta genuína e ninguém tem que saber tudo. Ok? Está tudo bem. Agora, capacitismo é quando eu te digo que sim, tu me perguntas a sério, tipo, explica-me porquê, eu explico tu porquê e tu dizes, não sei se isso é bem assim. Percebes? Tipo, Percebo, eu tive percebo. uma médica a dizer-me isso eu não sei se foi bem diagnosticada, porque eu olho para si e não vejo assim grande coisa. E eu, Aborrecido. Uma pessoa já tem que lidar com as suas próprias questões, mas ainda bem que estás a fazer este movimento, não é? Que é um movimento de esclarecer, de empatia pela ignorância assim, também, muita empatia. Porque na maior parte das desde que haja vezes, curiosidade. sim, na maior parte das vezes a ignorância é só. Eu acho que as pessoas não sabem que estão a ser ignorantes, não sabem que estão a ser capacitistas e não sabem que estão a prejudicar, sabes? Eu quero acreditar nisso, eu quero acreditar plenamente nisso. E que o pior disto tudo, que é aquilo que eu me confronto com a maior parte das famílias, é que as famílias acreditam. Acreditam em quem supostamente as devia ajudar, que não ajudam, percebes? Portanto, temos muita coisa para fazer, muito trabalho a ser feito. Volto a repetir que a Associação Portuguesa Voz do Era Autismo isso. faz um trabalho, pá, excepcional. Nós somos só uma gotinha aqui, tipo, a trabalharmos aqui na nossa zona, a tentarmos ir o mais possível, mas devagarinho. Vamos tentando, vamos desconstruindo e assim, cada miúdo
Sabes qual é das coisas que me deixa mais feliz? É eu ter 1 ou 2 dias de mentoria com o miúdo autista e de repente conseguir trabalhar uma aptidão nova, tipo, estou-me a lembrar de um caso em que de repente conseguimos trabalhar a comunicação aumentativa. Aquele miúdo, de repente, do nada, em 3 dias, ele conseguia-me transmitir o que sentia, as necessidades dele, e ele tinha uma voz, entendes? E quando eu passei essa informação à família, a felicidade da família, Claro. sabes? Voltar a dar-lhe aquela esperança do ele é capaz, entendes? Tipo, vale tudo. E o próprio miúdo saiu o outro. E eu não sou nem psicóloga, nem terapeuta, nem nada. Eu estou só ali, a ser a sombra dele. Estás a perceber? Só que não estou a julgar. Estou só ali. Entendes? E isso, pá, vale tudo. Porque houve uma vez um rapaz que me disse que a esperança não era uma promessa. Ok? E as pessoas tinham a mania de levar a esperança como promessas, como algo que tu tens que cumprir. E não é. A esperança é como a fé. Entendes? Tu tens porque tens. Tipo, ninguém te diz que tu não podes ter esperança. Imagina, eu sei que o meu filho provavelmente nunca há de ter uma comunicação, uma linguagem verbal funcional. Por vários motivos, porque ele tem dispraxias e afins, e está tudo bem, eu estou bem com isso, ele está bem com isso, temos outras características. Agora tu dizes-me, mas tens esperança que ele um dia fale? Pá, claro que tenho, porque uma coisa não invalida a outra. Entendes? Eu ter esperança que o meu filho fale não significa que eu me esteja a iludir ou que o meu filho me esteja a desiludir por não falar. Estás a perceber que Certo. Sim, quer dizer, é-me difícil compreender, mas acho que explicaste ok. pronto, eu vou-me calar, que isto está muito profundo, Joana, pera. Não, mas o quê? Os meus ouvintes são São, profundos. são profundos em quê? A vários Já, níveis, a vários mas vá, níveis. já está 1 hora, filha, está bom. Tá, também tens uma reunião Não, agora, já tinhas há 8 já minutos. tive 3. Já o meu marido me está a ligar a perguntar onde é que eu estou, que o puto tem consulta daqui a 1 hora. Tem que Então ir para a vá, consulta. adeus. Beijinhos. Associação Portuguesa Voz do Autista, Impacta Do Educa, eu vou pôr. Sim, do autista. É que vai dar aqui, adeus. Gostei muito. Adeus, Vai. beijinho. Foi um bocado caótico, não foi? Foi assim um bocadinho meio maluco, mas é o que a Karina e eu somos. Tiramos assim um bocadinho para o ar tudo, aquilo que aparece à mão. Daquilo que a Karina disse, a bipolaridade faz parte da neurodivergência, que é aquilo que eu tenho diagnosticado, e PTSD, stress pós-traumático, ai que eu sou mesmo, e outras coisas, mas eu não me sinto como tal. Por alguma razão, não só o diagnóstico no início foi fixe para mim, para não me sentir não compreendida, mas agora não sei, não me estou a encaixar tanto nesse diagnóstico, reconheço, aceito, mas questiono muito a validade dos diagnósticos para o processo de equilíbrio. Fiz aspas. Portanto, não sei ainda o que é hei de pensar. Claro que é giro pensar, é que eu sou neurodivergente, mas não é por isso que vou ser melhor ou não melhor nas minhas merdas. Ainda bem que falei sobre mim, mas é isto que vocês devem fazer também, e eu não estou a ser paternalista, a sério que a terapia é algo que me tem ajudado bastante, desde que, faço terapia desde sempre, mas desde que recomecei agora, a minha vida tem ficado cada vez melhor, e acho que vocês podem ver isso pela minha cabeça, pelas coisas que eu vou dizendo, e às vezes nós pensamos que estamos a fazer terapia só por nós, mas a vida das pessoas que nos rodeiam também está a ser afetada por nós, não só por sermos pessoas intragáveis ou desequilibradas, mas também porque às vezes a dinâmica pode mudar, a dinâmica da relação, se uma das pessoas fizer terapia, ainda que seja a outra que é mais precisa. Aproveitem o desconto está aqui na legenda, apoiem também o podcast, portanto carreguem mesmo que não queiram fazer, e aproveitem a rentrée, ou mesmo agora que têm mais tempo, para fazer uma consultinha e para ver se gostam, se não gostam, e se encontram o vosso psicólogo, porque aquilo é uma espécie de blind date, não blind date, mas date, para descobrirem qual é que é o melhor psicólogo para vocês, consoante as vossas necessidades mentais e não necessariamente fisiológicas. Um beijinho, até para a semana. Para a semana vamos ter o quê? Por acaso ainda estou aí a ver qual é que é o próximo convidado. Vamos ver. Beijinhos.
porra, não é? 7 de outubro no Vilaré é um espetáculo, comprem os bilhetes na Ticketline, se faz favor, que é mesmo assim, e depois apareçam, que é fixe também ter pessoas depois no dia, não é só comprar os bilhetes. Se houver aí alguém bué da rico e pensar, pá, tipo Sócrates, vou comprar os bilhetes todos, que não é o meu caso, estou ok, mas depois metam pessoas também, eu faço um giveaway de 800 bilhetes. Beijinhos. É o podcast Não Sei Ser.